Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Josh Emmett versus Leroy Murphy. E antes de começar eu quero avisar vocês que se você faz parte do grupo VIP de apostas, você se deu bem mais uma vez, né? Porque de 12 lutas que a gente fez ali, os palpites, metade delas a gente acertou quem vencia e como, de novo, até o método, então foi realmente muito bom. Inclusive a luta do Ozzy Osbourne, que foi por nocaute, pagava 6 e pouco, então foi realmente bem legal. A gente acabou acertando 3 lutas o vencedor, mas não acertou o método, mas acertou ainda assim, e de 12 a gente só errou 3 lutas, então foi muito bom. De novo, se você quiser saber qual que é esse grupo VIP, tá aqui no comentário fixado, é só você acessar e fazer ali a sua assinatura, se você quiser. Bastante gente já tá dando uma olhada lá, tá bem interessante, então se você quiser fica à vontade. E outra coisa também, se você quiser, lógico, usar a parceira oficial de apostas do UFC para fazer as suas fezinhas, que é onde eu uso, é o melhor lugar para você fazer suas apostas do UFC, tá aqui do meu lado, né? É a Stake, o link também tá aqui embaixo no comentário fixado, você pode aproveitar os dois. E bora lá falar desse card que foi no Apex, né? Eu falei no vídeo pré-evento, falei, putz, mais um UFC ali no Apex, é aquela coisa, né? Não tem a torcida, não tem grandes nomes, mas pelo menos tinham nomes brasileiros ali, né? Então a gente falou, bom, tem nomes brasileiros, vamos ver se o card vai ser legal e tal. E eu vou falar do card no final, mas pela minha reação aqui já deu pra ver que não curti tanto assim, né? Mas vamos lá. Tem bastante coisa pra falar. Primeira luta da noite, categoria peso palha. Thalita Alencar enfrentou a Vanessa Demopoulos. Quem venceu foi a Thalita, na decisão unânime, uma luta bem tranquila pra ela, tá? Nas bolsas tava bem parelha a cotação, só que no final das contas a cotação não tava realmente ilustrando a realidade, né? A realidade ali foi bizarra, né? A Thalita conseguiu um amplo domínio, a Vanessa Demopoulos não conseguiu fazer nada. A Thalita controlou em uma luta de 3 rounds, que seria o total de 15 minutos, por 12 minutos e 38 segundos. Ela conseguiu 4 quedas de 5 que ela tentou. Ou seja, a Vanessa Demopoulos não conseguiu ficar em pé, não conseguiu fazer nada, porque foi dominada por mais de 12 minutos e meio e ainda tomou muito mais golpes. Então a Thalita atropelou aí a Vanessa Demopoulos, tá? Belíssima performance. Depois a gente vai para a segunda luta da noite, categoria peso pesado. Tivemos o Martin Buday contra o Uran Satibaldiev, que acabou pegando a luta ali em cima da hora e tal. E foi uma luta de peso pesado, mas, cara, por incrível que pareça, não são pesos pesados ranqueados nem nada, mas a luta não foi ruim, tá? O Uran é um cara mais leve, tá? É 105, 108 quilos, sei lá, por aí. Parece até um cara que, se bobear, dá pra ser um meio pesado. E o Martin Buday é aquele peso pesado mais gordão, né, que, sei lá, não sei se o cara não treina ou se ele treina bastante, mas ele come tanto que ainda assim o cara fica gordo, né, mas aquele cara que sobra, né, coisa ali, bem diferente do seu adversário, mas a luta foi até que interessante, tá, foi uma luta intensa, mais por parte do Uran aí, né, que pegou a luta mais em cima da hora, porque o Martin Buday dava uma controlada, né, no total ele controlou por mais de 5 minutos, então ele dava uma esfriada na luta, ficava batendo ali na grade e tal, mas tinham trocações de golpes ali potentes e tal, então dava uma graça, não é que foi uma luta sensacional, tá? Mas comparando com o resto do card, até que foi uma luta legalzinha, tá? Então, legal a luta aí, beleza, vitória do Martin Buday, nada sensacional, mas para a média do card foi uma luta legal. Para a próxima luta, na terceira, né, peso galo, tivemos o Vitor Henry vencendo o brasileiro Pedro Falcão na decisão unânime, tá? O Vitor Henry é um cara chato, bicho, o cara complicado de lutar, né? Ele conseguiu ali um knockdown no primeiro round, tá? O Pedro tava bem, né, realmente até a quantidade de golpes no primeiro round foi parecida e tal, só que o Vitor Henry achou uma patada, realmente o Pedro acabou caindo ali, né, então contou o knockdown. O Vitor Henry também tinha conseguido queda, conseguiu 1 minuto e 40 mais ou menos ali de controle, então acabou realmente pegando o round para ele, né. E aí se a gente vai para os próximos rounds, o Pedro até mudou a estratégia, né, conseguiu 3 quedas ali no segundo round, conseguiu queda também no terceiro round, teve um pouquinho de controle, no segundo round ele teve até mais controle do que o adversário, né, do que o Vitor, só que no último round o Vitor Henry que conseguiu mais controle, tá? E aí no terceiro round, golpes significativos, o Vitor conectou mais do que o dobro, então o Vitor Henry acabou vencendo. O Pedro é um bom lutador, mas realmente esse Vitor Henry é chato, né, parece que
ele cansa, o adversário também, mas ele é aquele cara que continua lutando bem cansado, né? Ele lembra um pouco o Drico do Plessis, né? Que você vê que o cara tá ofegante, tá morto, tá cansado, tá parecendo um zumbi, mas ele continua performando mesmo morto, né? Porque tem cara que não, que você vê que tá morto, o cara já não faz mais nada. Mas o Victor Henry é essa espécie diferente, tá? É um cara que cansa, que continua lutando, né? Então, boa vitória aí pra ele. Se eu não me engano, ele era favorito mesmo, né? Depois a gente vai pro peso palha. A Luma Lookboom venceu a Stella Nunes, a brasileira Stella Nunes, que realmente precisava muito da vitória, né? A Stella tinha muitas derrotas, na verdade nunca venceu no UFC, né? Ela tinha 4 derrotas seguidas ali no UFC, teve mais uma oportunidade, teve a 5ª luta e perdeu de novo. Então muito difícil ela continuar no evento, mas ela até que lutou bem, tá? Ela era muito azarona, o primeiro round dela foi muito bom, né? Ela conseguiu realmente bater bastante, conseguiu se impor ali, enfim, foi bem, né? Teve controle, enfim, teve tudo, só não queda, né? Mas teve mais golpes, teve mais precisão, teve mais tempo de controle, enfim, ela foi muito bem. Só que aí no segundo round já começou a dar uma azedada, né? Ela até teve um tempinho ali de controle, 1 minuto e 34, mas a Luma Lookboom já conseguiu colocar mais golpes significativos, conseguiu queda, golpes totais também ela conseguiu mais, enfim, conseguiu já ir melhor, né? E aí no terceiro round teve um controle de 3 minutos e 40 da Luma Lookboom. Então, os golpes significativos do terceiro round foi um empate, né? 7 para cada lado. Só que o total de golpes da Luma Lookboom foi muito mais. Ela conseguiu 62 contra 10 da brasileira. Por quê? Porque são golpes de quando ela estava controlando. Então não é aquele golpe significativo, mas é um golpe. Então ela conseguiu ali claramente vencer também o terceiro round, acabou vencendo a luta. Então a Stella, para uma lutadora que estava pagando uns 5, 6 reais, sei lá, ela até que entregou uma luta bem mais parelha do que isso, tanto que a cotação dava uma equilibrada durante a luta, né? Lembrando que na stake vai mostrando ali ao vivo e tal, você consegue fazer o que você quiser, às vezes durante a luta, às vezes durante o intervalo. Então, deu uma equilibrada realmente na cotação. Se você tivesse apostado na Stella, você poderia dar um cash out, que a gente fala, ter sacado e com lucro, antes dela acabar perdendo os outros rounds, né? Mas a Luma Lookboom realmente fez o favoritismo dela parecer a opção que era realmente correta, né? Porque ela conseguiu retomar a luta para ela, né? Então ela, no geral, acaba realmente, parece pelo menos, sendo uma melhor lutadora. Então a Stella aí, infelizmente, fez bastante luta no UFC, mas, cara, não conseguiu vencer, né? Luta ok, tá? Começou, o primeiro round foi bem legal, depois deu uma esfriada, ficou um pouquinho mais ou menos, mas uma luta ok, né? Acho que esse é o famoso card ok. Depois a gente vai para a categoria meio médio, tivemos o Rhys McKee contra o Daniel Frunza, ainda não tem os bônus enquanto eu gravo o vídeo, lembrando que durante a edição, se aparecer os bônus, eu sempre coloco para vocês, mas aqui o Zebra venceu, né? O azarão, leve azarão, o Rhys McKee venceu por nocaute, né? No intervalo do primeiro pro segundo round ali, um nocaute técnico, uma paralisação médica, porque ele destruiu a cara do Daniel Frunza em um round, né? Então, cara, o olho do Daniel ficou estourado, a boca dele abriu um cortão, tipo aquele corte do Overeem que ele tomou, né? Do Jairzinho. Então, é uma imagem que o YouTube talvez não goste, então nem vou mostrar aqui, mas se você não assistiu o evento, é só, né, procurar a luta, ou enfim, a imagem, alguém vai postar em algum lugar aí, né? Instagram, essas coisas, geralmente a ESPN, o pessoal sempre posta, né? Então, realmente, olhando aquilo ali, eu já imaginava que o médico ia parar, né? E com razão, e infelizmente, tá? Porque o primeiro round foi doideira, o Rhys McKee derrubou o Daniel várias vezes, e, cara, esse Daniel, beleza, ele apanhou muito, né? Tomou uma surra no primeiro round, o cara conseguiu ficar com o olho fechado e a boca rasgada em um round só, mas ele levantava e continuava lutando. Foram contabilizados 3 knockdowns para o Rhys McKee, para vocês terem ideia. Então, foi knockdown, olho fechado, boca cortada, o cara ficava grog, balança pra cá, balança pra lá, e ele levanta e vai pra frente e continua batendo de volta, tanto que termina o round ele fazendo frente com o Rhys McKee, tá? Então, assim, o Daniel perdeu e foi nocauteado, vitória sensacional do Rhys McKee, mas, porra, tá de parabéns o Daniel, tá? Porque muitas vezes a gente vê lutador que toma um golpe, toma outro, o cara já meio que se entrega, né? Esse moleque aí, o Daniel, tá de parabéns. O bicho sangue no olho, velho. Eu quero assistir as próximas lutas dele, né? Eu gosto quando o cara mostra que realmente, tipo assim, por mais que ele tenha acabado de chegar, né, ele tem uma vitória no Contender Series, chegou agora, fez a estreia e acabou perdendo. Mas você vê que ele tem vontade, né? Porque é estreia, o cara podia estar nervoso e tudo, e o cara... Porra, tem um pagamento provavelmente base ali, né? Logo que o cara entra, porque ele veio do Contender Series, então o cara ganha pouco. E o cara fazer o que ele fez ali é muito sangue no olho. Então,
eu não quero parecer que eu tô elogiando mais o perdedor do que o vencedor, né? Então, o Reese McKee foi sensacional. Ele era azarão e conseguiu passar o carro. Então, é óbvio que o mérito total é dele, o parabéns é pra ele. Mas que o Daniel é sangue no olho, né? Então, é isso. Essa luta talvez seja mais legal, tá? Se você quiser ver alguma luta aí, só um round, 5 minutinhos, trocação pura, briga e tudo, eu achei bem legal. Então, a recomendação desse card, eu acho que é essa luta, tá? Que eu me lembro de cabeça. Então, fica o lembrete aí, o aviso pra você que não assistiu, tá? Depois, no peso mosca feminino, tivemos a Dione Barbosa contra a Diana Belbita. Quem venceu foi a Dione Barbosa por finalização no primeiro round com 4 minutos e 13. Ela era bem favorita, ela tinha também uma grande possibilidade de vencer na finalização, e aqui eu até apostei, eu ia apostar nela, só que pagava pouco, né? E eu falei, pô, mas a chance dela finalizar é tão grande, aí eu peguei e botei tudo que eu ia fazer nessa luta nela por finalização e deu certo, né? Coloquei finalização e coloquei primeiro round também, né? Então ela começou trocando muito e não parecia nada que ela ia querer usar a luta agarrada, aí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque eu tinha botado finalização em primeiro round, né? E eu falei, putz, a luta vai ficar mais pra frente, ela talvez não vá finalizar, porque tava trocando demais, e no final das contas, quando teve oportunidade ali mais pro final, ela grudou, derrubou e realmente foi muito rápido pra finalização e finalizou. Então, performance excelente da Dione Barbosa, tá? Conseguiu aí realmente dar um show, acabar com a luta no primeiro round. Enfim, tinha tido muitas lutas por decisão no preliminar, né? Então a gente teve o nocaute do Reese McKee e aí em seguida uma finalização. Então deu uma respirada, né? Porque vinha 4 decisões seguidas, né? Aí a gente entra agora no card principal, a primeira luta, peso médio, o Taurus Finney vence o Robert Valentim na decisão dividida. Decisão dividida porque um juiz deve ter ficado tão puto, eu vou falar o português claro, não vou ficar segurando não. O juiz deve ter ficado tão puto com a performance do Taurus Finney que ele deu a vitória pro Valentim. E o que acontece nessa luta aqui? Aqui temos um exemplo claro do que é o que eu reclamo de jogo na grade. Lembra que eu fiz vídeo recente, né? Falando do Ankalaev, que aí teve gente que falou da luta do Aldo, do Mário Bautista, e eu falei, cara, tem diferença. Uma coisa é o Ankalaev fazer 4 rounds de trocação e segurar um round ali por 3 minutos e ainda assim ele ficar ativo. Tanto que o juiz só separou uma vez. É diferente do Mário Bautista, que segurou muito o Aldo e não trabalhou tanto assim. E aqui a gente tem um cara que talvez tenha sido pior do que o Mário Bautista, tá? Que foi o Taurus Finney. E esse cara, pra vocês terem ideia, eu já vou falar da luta. Esse cara, no Contender Series, ele acabou fazendo, acho que 3 lutas, né? Ele venceu todas, só que ele demorava pra entrar, porque o Dana White assistia e falava, você tem que mostrar mais, bibibi. Aí, beleza. Aí o cara voltou, aí ganhou de novo, aí o Dana White olhou e falou, pô, foi legal. Pra vocês terem ideia, ó, a primeira foi, ele ganhou por finalização, tá? No segundo round. Ainda assim o Dana White falou, não sei, vamos ver a próxima. Aí a próxima ele vai e ganha por decisão. Aí o Dana White falou, não, aí não dá, né? Aí beleza, aí ele volta e faz a terceira. Aí a terceira ele nocauteia no primeiro round. Aí o Dana White fala, não, beleza, então eu vou dar o contrato. Aí o cara entra, ao invés dele lutar como ele lutou quando ele ganhou por nocaute no Contender Series na terceira luta, por finalização que ele ganhou na primeira, não. Ele lutou exatamente como ele ganhou na segunda luta do Contender Series, que ele só amarrou, tá? E aqui eu vou mostrar os números pra vocês entenderem. Cara, essa luta aqui me revoltou de um jeito que é muito chato, cara, é muito chato. Dana White deve ter arrancado o resto de fio de cabelo que ele tem, barba, sei lá, é insuportável. Aqui, pra vocês entenderem, vamos lá, de novo. O que o Ankalaev fez é 3 minutos de 25 minutos. Aquilo ali, comparado com isso aqui, porra, é um espetáculo. Eu assistiria no cinema o Ankalaev segurando o cara na grade por 3 minutos, né? O que o Taurus Finney fez, pra vocês terem ideia, golpes totais que esse corno conectou na luta foram 17. Não é golpes significativos. Golpes significativos, ele conectou 4. Totais, golpes totais. O cara tá lá na grade, certo? Ele pode bater, que é o que eu falo. O Mário Bautista bateu um pouco ali e o Ankalaev ficava ali batendo também e tal. Ok. O cara, numa luta de 15 minutos, ele controlou por 13 minutos e 16. Em 13 minutos e 16 de controle, esse corno conectou 17 golpes apenas. Dá pra entender o que é o jogo na grade que me revolta e que o cara não deveria ganhar a luta? É isso aqui que eu tô falando. Tá um exemplo claríssimo. Foi um presente pra eu explicar aquilo que eu tava explicando no vídeo recente. É esse tipo de jogo de grade que não pode ser valorizado desse jeito. Pra vocês terem ideia, o Robert Valentim perdeu a luta, sendo que ele conectou 23 golpes significativos. E ele tomou só 4. Só que o cara... E nos totais, vamos lá, nos totais o Valentim conectou 93, só que ele tomou 17. Então, o que a gente tem? Você vai perguntar, tá, mas
Então por que a vitória não foi do Valentim? E por que você falou que o juiz que marcou pro Valentim foi só porque ele ficou puto? Porque a gente teve 8 quedas do Fini e 13 minutos e 16 segundos de controle. Então, assim, cara, a luta só tem 15 minutos. O cara ficou numa posição dominante por 13 minutos. Então, a obrigação, segundo a regra, já que é MMA, é o Valentim se defender disso. E aí, a outra coisa que está na regra é o árbitro separar. E, cara, o árbitro, no terceiro round principalmente, ele separou diversas vezes. Só que o Torres Fini, quando era separado, o árbitro mandava continuar, né, voltar à luta, ele andava pra frente e grudava de novo. E como ele é muito forte, baixinho e tal, e esse jogo já estava sendo feito há muito tempo, o Robert Valentim já estava morto. Então ele não conseguia movimentar, não conseguia sair, e mesmo quando separou, ele ia tentar golpe, ele tentava golpe tipo saltado, que aí facilitava pro Torres Fini grudar. Então assim, realmente, se for ver a regra ali, o tempo de controle que foi absurdo, a quantidade de quedas, o Torres Fini realmente venceu. Só que aqui é o que eu falo, a regra foi seguida, ok. Só que é realmente uma luta, nesse caso aqui, é uma das mais claras, que é desesperador de assistir. Mesmo no Apex você ouvia a vaia. Então assim, cara, não tem como, tá? Pra gente que assiste é chato. Eu não tô dizendo que foi uma decisão errada. De novo, a regra é a regra. Infelizmente, isso é MMA, né? É aquele argumento que eu mesmo falo. Quer assistir luta só trocação, vai assistir outro esporte. Mas o problema aqui é o extremo, tá? Foi o que eu falei. O cara conectou golpes totais, só 17. Então, porra, beleza, cara. Tem o grappling, tem o controle na grade. 13 minutos. Beleza, você ganhou a luta. Eu não tô dizendo que você não ganhou. Parabéns, você ganhou. Faz sentido, tá? É a regra. É isso aí. MMA. Ok, ganhou. Só que, minha opinião pessoal, e acho que é da maioria, é insuportável. Então, se esse cara segura por 13 minutos, mas bate, cara, fica ali, ó, dando soquinho, pelo menos. Cara, pelo menos você tá fazendo alguma coisa. Você controla por 13 minutos e você conectar só 16. Cara, você tomou 93 golpes enquanto você tava controlando a luta. Então, é aquilo. Deveria mudar a regra. Cara, sei lá, enfim, pode ser que mudem, não sei. Eu só sei que uma luta, vamos lá, de novo, o exemplo lá, Ankalaev e Poatan, uma luta daquela que rolou 21 minutos, né, de trocação e 4 de controle, aquilo ali não me irritou, tá? Mas é chato, concordo. Mas ok, né? Beleza. Tem grappling no MMA, o problema não é esse. Agora, uma luta de 15, você fazer isso por mais de 13 e sem bater, é insuportável. Enfim, eu já falei demais dessa luta para um vídeo de resultado, mas é que realmente, de novo, é regra, ok, beleza, mas é muito chato. Eu sinceramente, a próxima luta do Torres Fini, eu não tenho vontade de assistir. Sei lá, vou aproveitar, vou no banheiro, vou fazer uma pipoca, vou pedir uma pizza, sei lá. O Robert Valentim, é o que eu falei, é um cara legal de assistir, é um cara guerreiro, é um cara que eu falei que eu até torcia por ele, né? E aí, porra, até ele tava sem paciência, né? Ele olhava pro juiz, olhava pros lados, ficava fazendo aquela cara. Cara, foi um Mário Bautista piorado aí, o Torres Fini. É insuportável, insuportável. Eu vou fazer aqui o protesto, não quero mais assistir luta desse cara, não. E, assim, acho muito difícil, óbvio, o Dana White chegar, agora que deu oportunidade pro cara, falar, pô, tchau, né? Mas não me surpreenderia, sinceramente, porque o que esse cara agrega lutando desse jeito pro evento? O que ele agrega? Então, entendeu? Vocês entenderam a proporção? O Ankalaev controla ali um pouco, beleza. O Merab controla um pouco, beleza. O Mário Bautista, pô, esse já é bem chato. Mas, né? Agora, o Torres Fini, ele conseguiu ser... Eu não lembro de ninguém mais insuportável numa luta de 15 minutos, por mais de 13 ele fazer isso, tá? E ele literalmente só tava abraçado. Enfim, chega, já falei demais. Eu tinha que ter gravado esse vídeo com o Taco do diálogo, que eu nem sei onde ele tá. Porque se tivesse aqui, eu quebrava tudo. Que ódio desse maluco, velho. Que luta de bosta. Meu Deus do céu, velho. Vamos para a próxima luta, antes que eu infarte, já falei muito, né? Nem vou falar tudo isso da luta, nem sei quanto tempo eu falei dessa luta, mas dane-se. Peso mosca. Odd Osbourne. Luiz, eu perdi totalmente a concentração, mas vamos lá, eu vou conseguir. Odd Osbourne e Luiz Guruli. Quem venceu foi o azarão Odd Osbourne, venceu por nocaute no segundo round, pagava bem, né, a vitória simples, o nocaute e tudo, e aqui eu fui também, né, aliás o pessoal do grupo, né, também foi, e belíssima vitória do Odd Osbourne, tá? A luta realmente, o primeiro round tava
né? Meio lá e cá. O Ozzy Osbourne é canhoto, então tava bem, né? É um cara que, é aquilo que eu falei, acho que uma semana ou 2 semanas atrás, em vídeo de resultado, né? O que acontece às vezes, né? Pega um cara que vai estrear no UFC, um cara que tá chegando, que era o caso do Luiz, tá? Ele tava fazendo a estreia, ele veio através do Contender Series, e pegam esse cara contra um cara que já está no UFC, fazendo mais lutas, e colocam esse cara que, ele veio do Contender Series, um resultado que chamou a atenção, e botam ele como favorito contra um cara que, entre aspas, está numa má fase, vindo de muitas derrotas, que era o caso do Ozzy Osbourne, tá? Ele vinha de 3 derrotas seguidas, e das últimas 5, ele tinha perdido 4. E aí, falam, bom, a má fase desse é, né, absurda, e o outro veio bem ali no Contender Series, é um cara novo, pá. Aí pega e bota o cara como muito favorito, né? Eu sempre aviso, cuidado com esse tipo de cotação. E foi o que aconteceu aqui. Por quê? O Ozzy Osbourne perdeu as últimas 3 lutas dele? Perdeu. Mas vamos ver pra quem? Ele perdeu do Ronaldo Rodrigues, é um bom lutador, né? O mexicano lá, que, enfim, perdeu agora recente, né? Com o do Kevin Borges, mas é um bom lutador, né? Que tava com hype e tudo. Perdeu do Jafel Filho, por finalização, que também não é demérito nenhum. E perdeu do Assu Almabaev, tá? Que é aquele cara que derruba o tempo inteiro, controla pra caramba, um cara chato também. Então, assim, ele perdeu de caras de muito alto nível. Aí chega um cara ali do Contender, e aí você vai, é bem favorito contra o Leon Murphy, ou contra o Ozzy Osbourne. Cara, não faz sentido. O Ozzy Osbourne é extremamente perigoso. Então, pra mim, essa cotação realmente foi uma viajada ali. Então, eu e o pessoal aí do grupo e tudo acabou aproveitando muito bem. Belíssima vitória, né? O Luiz Guru foi se aproximar, né? E acabou tomando ali, bem na hora que ele foi chutar, né? Acabou tomando um diretaço de esquerda. E depois que ele caiu, só tomou mais uns golpes ali e a luta foi interrompida. Então, performance muito boa do Ozzy Osbourne. Na próxima luta, uma luta legalzinha, tá? Uma luta legalzinha, uma das mais legaisinhas aí. Depois peso médio, Brad Tavares contra o Gerald Meerschaert. Basicamente, Brad Tavares é um cara que tava como favorito, né? Um cara que nunca foi finalizado ali, um cara bom de trocação, um cara forte, um cara difícil de derrubar, um cara que se vira bem na grade. E o Gerald Meerschaert é um cara unilateral, tá? Ele só vence por finalização. Se ele não conseguir te derrubar para te finalizar, dificilmente ele vai fazer alguma coisa, tá? Ele só tem isso, tá? Então o Brad Tavares, que nunca foi finalizado, defende queda bem, se vira bem na grade, então, assim, você junta, né, uma coisa com a outra, era meio óbvio que ia acontecer, e realmente aconteceu, né? Vitória do Brad Tavares na decisão unânime. Gerald Meerschaert é um cara, pelo que eu falei, é unilateral. Então, tipo assim, beleza, se ele pega alguém que ele consegue derrubar e tal, até que faz luta legal, porque ele é bom realmente na luta agarrada. Mas é aquele clássico do cara que é muito bom de jiu-jitsu, realmente se pega, finaliza, mas ele não consegue derrubar tão bem assim. Então, se ele pega um cara que consegue manter a luta em pé, dá ruim pra ele, tá? Então, é um cara que tem 2 quedas de média com 35% de precisão. Pegou um cara melhorzinho que defende queda, na trocação ele não se vira tão bem, então é isso, luta mais ou menos. Depois no peso galo, Shang-Hu Lee venceu o Cortavius Romeus por nocaute no segundo round, uma luta legalzinha também, tá? Os dois realmente agressivos, se atacando bastante, e os dois gostam de usar a luta agarrada, e de novo, aqui ó, olha como é diferente, né? Tem bastante tempo de luta agarrada, queda, faz força aqui, faz força ali, e a luta é legal. Então o problema não é esse, tá? O problema não é o grappling, eu gosto muito de grappling. Então o problema não é o grappling, o problema é como você usa, se é que você usa, porque às vezes você só tá abraçado mesmo. Então nesse caso, teve queda de um lado, queda do outro, controle de um lado, controle do outro, inversão, enfim, bastante golpe ali, vontade dos dois. Então a luta foi legal, tá? Uma luta bem legal, acabou ali no segundo round, Shang-Hu Lee conseguiu nocaute. Aí a gente vai pra penúltima luta, peso pena, Pat Sabatini e Joanderson Brito. Quem venceu foi o Pat Sabatini, que era azarão, tá? Ele venceu o brasileiro aí na decisão unânime, e aqui foi uma luta que teve muita luta agarrada também. Inclusive, vamos deixar mais claro ainda, o Pat Sabatini teve mais tempo de controle do que o corno lá, o Fini, que eu falei. Porque o Pat Sabatini teve 13 minutos e 47 segundos de controle. Só que, qual que é a diferença? A luta foi legal? Não, eu também não acho. Pro meu gosto, também não foi tão legal. Porém, o Pat Sabatini conectou 135 golpes totais, 24 significativos, ele tomou apenas 3. Então aqui ele conseguiu muitos golpes totais, ou seja, ele trabalhou durante todo esse tempo de controle, ele não ficou enrolando, ele bateu, ficou trocando ali posição, conseguiu golpe significativo também, conseguiu 4 quedas de 5 que ele tentou. Então o cara realmente conseguia as quedas e o controle, só que a todo tempo ele estava ativo. Tá? Ele estava buscando dominar. O Joanderson, que era favorito, não viu a cor da bola. Essa é a verdade, tá? A minha aposta e a minha torcida era pro Joanderson, mas o Joanderson foi surrado aqui. Ele não lutou.
Ele, na cara dele, inclusive, você via a frustração. Ele não conseguiu fazer nada. E isso me surpreendeu demais. Quem viu o vídeo pré-evento viu que eu falei, cara, eu acho que essa luta é uma boa luta pro Joanderson. Por quê? Eu achava que ele era mais forte que o Pat Sabatini e nem pareceu. Parecia que o Pat Sabatini tinha até mais força que ele. Na trocação, ok, ele realmente é melhor, mas o Pat Sabatini nem quis saber de trocação. Então, assim, eu achava que a defesa de queda e talvez o jiu-jitsu do Joanderson fosse o suficiente. Então, ele se equilibrasse no grappling e ali no striking, o brasileiro, o Joanderson, se sairia melhor. Então, ele conseguiria vencer. Então, eu concordava, né, com o favoritismo e tudo, mas, cara, isso não aconteceu. O Pat Sabatini derrubou mais fácil do que eu achava. Ele se mostrou bem mais forte do que o Joanderson, do que eu achava também, né? Eu achava que eles iam conseguir ter um equilíbrio ali, mas, cara, não teve equilíbrio. Foi o que eu falei, 13 minutos e 47, ele controlou mais do que na outra luta. Então, de novo, o problema não é só você controlar. Ah, controlar, fica um pouco mais chato, tal, beleza. Mas tendo grappling aqui, tendo luta, tendo ação, além do grappling, tendo ground and pound e tudo, ok. Então, essa luta não foi nem perto da outra, na questão de te irritar, entendeu? Então, essa aqui foi uma luta, cara, foi morna, muito controle, ok, não é uma luta que me empolga, beleza. Mas perto da outra, pô, eu assisto a do Pat Sabatini mais umas 10 vezes pra não ter que assistir uma da outra, tá? Então é isso, belíssima vitória do Pat Sabatini e, infelizmente, o Joanderson realmente não fez nada. E a gente vai pra luta principal, peso-pena, tivemos aqui o Leron Murphy enfrentando o Josh Emmett, quem venceu foi o favorito, o Leron Murphy, e o Josh Emmett conectou boas mãos, tá? Ele realmente bate muito forte, era um cara perigoso, conectou bons golpes, mas o Leron Murphy conseguiu realmente sobreviver e porque ele veio com a estratégia muito bem feita contra um cara que luta desse jeito. Ele tem um bom footwork, ele tem resistência para fazer por 25 minutos isso, então ele fica andando e batendo por 25 minutos. Então o Josh Emmett não conseguia, parece, apertar o gatilho no momento exato ali, né? Então, óbvio, em 25 minutos ele conectou golpes e tudo e bate muito forte, mas não foi suficiente. Então aqui a galera meio que vaiou lá e tal, e é normal que, sei lá, muita gente aí que tá assistindo o vídeo não tenha gostado muito da luta principal, porque a gente tinha de um lado um cara que nitidamente tinha uma postura de predador, o tempo inteiro buscando, querendo encontrar e jogando mão pesada e querendo luta, querendo fazer uma briga ali realmente, e do outro lado aquele cara evasivo, né? Então ficava ali, footwork, gira, e aí bota um golpe, bota dois, vai pontuando e vai girando e girando. Então ele não aceita a briga, né? Ele não vai pra aquele jogo. E ele não tá errado, é o estilo dele, ele é mais técnico, e se ele parasse na frente do Josh Emmett, ele tá simplesmente pegando a técnica dele e jogando no lixo, porque aí vai virar loteria, porque o Josh Emmett bate mais forte que ele. Então, o Leron Murphy está 100% correto no que ele fez. Então, assim, ele, por um lado, não entregou entretenimento que a gente queria, que era o quê? Os dois parando na frente do outro e quem cair primeiro a gente dá risada e comemora e acha legal, porque a gente quer ver trocação franca. Mas, realmente, não é nada do estilo dele, da característica dele e do que faria sentido pra luta. Então valia posição no ranking e tudo. Então o Leron Murphy tá 100% correto. Então é isso. Eu acho que foi uma luta legalzinha ali, ok, tá? Não é uma luta ruim, mas realmente se tivesse o Leron Murphy trocado um pouco mais franco ali, ia dar mais emoção, só que realmente é risco pra ele, então ele não tá errado, né? É que a gente sempre vai ver o nosso lado, a gente quer ter o entretenimento da melhor forma possível, né? Mas a gente acabou não tendo, teve ali um pouquinho de queda, né, do Josh Emmett, uma bela queda no começo da luta, que ele joga o Leron Murphy ali, ele conseguiu 4 quedas no total, só que golpes significativos realmente foi um banho, né? O Leron Murphy conseguiu mais do que o dobro, golpes totais também conseguiu mais do que o dobro, e teve um pouquinho ali de controle do Josh Emmett, né? Teve 3 minutos e pouco pra uma luta de 25, ok, é considerado, mas não fez tanta diferença. Round a round ali, talvez pra mim o Josh Emmett tenha vencido 2 rounds, tá? Mas ele ter ganho 3 rounds acho já mais difícil. Então, acho que é uma vitória justa aí do Leron Murphy, tá? Eu vi que teve um juiz que marcou 4-1 pro Leron Murphy. Não sei se eu concordo tanto. E eu vi gente falando 5-0, tá? Mas aí eu também não concordo. Mas enfim, realmente teve round ali mais pau a pau. Então, essa foi a luta, tá? No geral, sinceramente, um card bem meia boca, tá? Acabou de atualizar aqui os bônus de performance, vou aproveitar e vou falar. Shang Hu Lee ganhou bônus de performance contra o Cortavius Romeus por causa do nocaute, né? O Odd Osbourne, que nocauteou, também ganhou bônus de performance. Finalização da Dione Barbosa, ela também ganhou bônus de performance. E o nocaute do Rhys McKee também ganhou bônus de performance. Então, basicamente, todo mundo que não venceu na decisão ganhou bônus de performance, tá? Então é isso, não teve luta da noite porque realmente não teve uma luta boa o suficiente para ser digna de luta da noite, tá? Então, um card bem meia boca, só que ainda assim tivemos lutas um pouquinho legais. Então, cara, eu vou ser
Não, eu ia falar, eu vou ser bonzinho dando um 5, mas, cara, o Torres Fini é tão filho da mãe que eu não vou dar nem 5 pra esse card. Ah, mas teve 4 bônus de performance. Legal, realmente foi lutas legais e performances legais. Mas o card no geral não foi bom. E essa luta aí do Torres Fini aí, pelo amor de Deus, eu só lembro dela. Ó que legal, ó que sensação boa. Eu tô lembrando de alguma luta que foi positiva? Não, na minha cabeça vem o quê? Vem o cara abraçado lá sem fazer nada. Então, pra mim, vale uma nota, acho que faz tempo que eu não dou essa nota, hein? Nota 4. Nota 4 pra esse card. Ah, você tá sendo rigoroso demais. Dane-se. Cobra do Torres Fini, a culpa é dele. Eu acho que é uma nota 4 pra esse card. Eu quero saber a opinião de vocês. Fazia tempo, acho que desde, sei lá, Carlos Pares e Rose Namayunas, que eu não me irrito com uma luta, né? Acho que da outra... acho que teve alguma do Jairzinho também que irritou um pouco, né? E a clássica, né? Enganu e Derrick Lewis, né? Mas, ó, Torres Fini... Cara, muda, pelo amor de Deus, velho. Você é forte, sabe? Tipo, pô, você consegue grudar e consegue derrubar. Bate, dá cotovelada, faz alguma coisa, bate, tenta finalizar. Não fica só abraçado, não, pelo amor de Deus. Eu não quero assistir luta desse cara mais, não. Mas, enfim, eu era pra acabar o vídeo, eu não consigo parar de falar do cara, de raiva. Comenta aí embaixo a sua opinião. É nota 4 mesmo e dane-se. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!